querido. E hoje eu queria trazer uma palavra, o qual o título é Nem só de pão viverá o homem. Você aí repita comigo, nem só de pão viverá o homem. Essa palavra o Espírito Santo me deu ela aproximadamente, eu acredito que uns 2 anos atrás, um ano e pouco atrás. E eu tive a oportunidade de ministrar essa palavra, eu e meu amigo Diácono Rodrigo Chaves, né? Numa live que nós fizemos logo no início da pandemia. E é uma palavra que Deus vai falar poderosamente com cada líder que está aqui. Cada líder que está aqui me ouvindo hoje nesse Tadel. Aí você pode dizer, mas irmão Leandro, eu não sou líder de célula, eu não tenho chamado para liderar a célula. Amém, se você não tem chamado para liderar a célula, uma coisa eu tenho certeza, querido. Deus te chamou para fazer discípulos. E quando nós fazemos discípulos, nós somos sim líder espiritual de alguém. Então essa palavra é para você, líder. Líder de célula, líder na sua casa, líder no seu trabalho. Deus nos chama para ser líder. Deus não nos chama para ser cauda, não. Deus nos chama para ser cabeça. Então tome posse agora da liderança que Deus quer te dar. Amém? Em nome de Jesus, a palavra de hoje então, nem só de pão viverá o homem. Você aí na sua casa, repita comigo, nem só de pão viverá o homem. Eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias em Mateus 4, amém? Vou pedir para o meu contra-regra aí colocar no chat ali, deixar fixado a palavra de hoje, Mateus 4, amém? Mateus 4. Enquanto vocês procuram, vou tomar um pouquinho d'água. Mateus 4, vamos ler a partir do versículo 1. Deus é fiel, amém? Palavra de hoje, nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem. Glória a Deus. Líderes, eu quero me dirigir aos líderes agora que eu chamei, ou seja, todos vocês que temos chamado para a liderança. Querido, nós como líder de célula, nós como discipuladores, nós como membros ativos do ministério de Deus, nós precisamos estar muito bem alimentados. Alimentado fisicamente, precisamos cuidar da nossa saúde, mas principalmente alimentação espiritual. Todo cristão, todo líder precisa de uma dieta espiritual adequada à sua vida cristã, amém? E nós vamos falar sobre isso hoje, nem só de pão viverá o homem. Mateus 4, versículo 1 diz assim, na minha Bíblia, quer dizer, na minha não, na Bíblia do Caian que está aqui, obrigado Caian pela Bíblia, diz assim, o título é A Tentação de Jesus, diz na minha Bíblia, amém? Mateus 4, versículo 1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando a ele o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Incline sua cabeça um momento, querido, aí na sua casa. Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Pai, que nesse momento, Deus, eu venha diminuir o Senhor e o teu Espírito Santo venha crescer através da minha vida, para que venha trazer essa ministração, essa palavra aos irmãos que estão nas suas casas nesse momento, Pai, em nome de Jesus, ouvindo. Pai, que o teu Espírito Santo possa alcançar todo lar que estiver assistindo agora e aqueles que assistirão posteriormente essa ministração, Pai. Em nome de Jesus, que a tua paz, a paz que excede todo o entendimento, esteja em cada lar aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que a palavra, Deus, e que a semente da tua palavra, Pai, seja lançada em terra fértil, Pai, em nome de Jesus, que o seu coração aí, que você que está me assistindo, que o seu coração seja uma terra fértil, no qual a semente da palavra venha frutificar, em nome de Jesus, receba e diga amém, glória a Deus. Amado, nesse momento aqui Jesus tinha jejuado, já estava no final do seu jejum de 40 dias
e 40 noites no deserto. Jesus estava naquele propósito de jejum, era um propósito espiritual. Jesus absteve, diz a palavra de Deus, de comer durante 40 dias e 40 noites, amado. E no momento, quando finalizou ali o seu jejum, a palavra de Deus diz que ele teve fome. Mas antes de finalizar o jejum, antes um pouco de finalizar o jejum, o diabo veio tentá-lo. Se tu és o Senhor, então transforma essas pedras em pão. Mas a resposta de Deus remete a uma palavra que está escrita lá em Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem. Quando Deus falava do povo que estava no deserto, no qual vivia do maná de Deus, da palavra de Deus. E Jesus aqui, num propósito espiritual, alimentando o seu espírito naquele jejum, o diabo quis tirar ele do propósito principal. Amém? E Deus aqui, amado, e Jesus, como nós já falamos, ele estava ali num propósito espiritual, alimentando o seu espírito. Para que nós venhamos entender, querido, eu queria voltar novamente lá em 1 Tessalonicenses. Eu falei voltar novamente porque eu tenho falado muito dessa palavra. Para que nós venhamos entender que tipo de alimento Jesus estava aqui. Que tipo de alimento Jesus estava absorvendo naqueles 40 dias e 40 noites do deserto. Se ele não estava comendo, era outro tipo de alimento, querido. E eu não preciso abrir, mas em 1 Tessalonicenses 5:23, diz que nós somos um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo. A palavra de Deus fala que o seu espírito, alma e corpo estejam irrepreensíveis até a vinda de Cristo. É mais ou menos assim que fala 1 Tessalonicenses 5:23. Então, eu sou e você é um espírito que possui uma alma e que habita em um corpo, querido. Cada parte do ser, ele precisa de um alimento específico. Cada parte do ser precisa de um alimento específico. O corpo precisa de comida, né? Aí nós colocamos arroz, feijão, suco, bebidas, etc. Esses são os alimentos do corpo, né? Então, eu preciso me alimentar para que eu possa ter energia, para que eu possa caminhar, para que eu possa me movimentar. Então, o corpo precisa de comida, amém? A alma se alimenta? Sim. A alma, querido, é onde habitam nossos desejos e vontades. A alma, ela se alimenta de luxúria, a alma se alimenta de internet, a alma se alimenta da vida dos outros, a alma se alimenta de várias outras questões, por exemplo, de querer possuir bens. A alma se alimenta dessas coisas, que nós encontramos aonde esse alimento? Principalmente, hoje, nos dias atuais, na internet, na televisão. Muitas vezes nós ficamos por várias horas alimentando a nossa alma, olhando muitas vezes vídeos que não têm tanta importância, ou talvez algumas informações que talvez não sejam tão relevantes, e ficamos alimentando a nossa alma. Nós ficamos vendo a vida dos outros e desejando a vida dos outros. Tudo isso alimenta a nossa alma, querido. E eu não sei se você parou para pensar, mas o pessoal que é mais antigo, o pessoal que aí mais ou menos da minha idade, que é mais antigo, antigamente nós não ouvíamos falar sobre síndrome do pânico, nós não ouvimos falar sobre depressão, nós não ouvimos falar sobre essas doenças da alma. Por quê? Por que antigamente não existia estresse? Por que o povo de antigamente não existia estresse? Ninguém falava de estresse antigamente, era muito raro alguém que sofria síndrome do pânico, alguém que sofria com essas doenças da alma. Por quê? Porque hoje, com o advento da internet, a informação muito rápida, hoje você tem tudo num celular. Hoje você tem banco, você tem televisão, você tem várias coisas no celular. E através do advento da internet, nós nos tornamos uma sociedade muito almática, uma sociedade que alimenta demais a sua alma. E aí o que acontece? Como nós falamos, doenças da alma. Porque a alma alimentada demais. É claro que nós precisamos dessas coisas, querido. Eu não estou dizendo aqui que é pecado, né? Você líder, não estou dizendo que é pecado você acessar o Instagram, você acessar o Facebook, até mesmo porque nós utilizamos essas plataformas para estar chegando até você hoje.
Mas eu digo que quando nós extrapolamos, quando nós alimentamos demais a nossa alma, nós nos tornamos pessoas almáticas. Pessoas que não conseguem ouvir muitas vezes um contraditório. Antigamente não se falava em bullying na escola. Hoje, né, se você coloca um apelido pejorativo em alguém, meu Deus, muitas vezes algumas pessoas precisam de tratamento psicológico, porque alma demais alimentada. Alma demais alimentada. E a mesma coisa é o corpo. O que acontece se nós comemos demais? Nós temos o quê? Problemas com o nosso corpo. Obesidade, pressão alta, diabetes. Quando nós alimentamos mal o nosso corpo, nós temos diabetes. Todas essas doenças do corpo. Por quê? Corpo alimentado demais ou corpo alimentado de forma errada. E assim como o corpo e como a alma se alimenta, o espírito também precisa de alimento, querido. E o alimento do espírito é palavra de Deus. O alimento do espírito é palavra de Deus. Amém? E nós líderes, e nós cristãos em geral, nós precisamos estar com o nosso espírito alimentado. Por que muitas vezes as pessoas não têm paciência, não conseguem suportar o outro? Por quê? Alma alimentada demais, espírito alimentado de menos. E aí você está com aquela alma aflorada, você tem raiva, você não consegue suportar um ou outro, não consegue suportar um irmão. Olhe para o irmão do seu lado aí, quem está do seu lado aí diz assim: você está me suportando? Olha aí, olha para ele, quem está do seu lado aí no sofá, na sua casa ou na cama, não sei se você está deitado. Diga assim: você está conseguindo me suportar, meu querido? Se a palavra for sim, significa que o espírito dele está ok, amém? Amado, o alimento do espírito é a palavra de Deus. E nós vamos aprender hoje, líder, como alimentar corretamente o nosso espírito, como ter uma rotina de alimentação. Porque assim como o corpo precisa de alimento todos os dias, o espírito também precisa de alimento todos os dias. Já pensou aí, se você, por exemplo, come um dia sim e um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim e um dia não, o que pode acontecer? Futuramente você pode ter problemas de saúde, porque o nosso corpo exige alimentação diária. A mesma coisa o espírito precisa de alimentação diária, querido. Por que muitas vezes nós falamos: por que eu não consigo ouvir o Espírito Santo? Por que eu não consigo ouvir Deus? Deus, eu oro, Pai, mas eu não consigo te ouvir. Aí eu pergunto para você: você tem alimentado o seu espírito? Calcula aí, querido. Calcula aí, quanto tempo você passa lendo a Bíblia e quanto tempo você passa na internet? Consegue fazer essa comparação? Coloque numa balança. Quanto tempo você tem de TSD, de tempo a sós com Deus, de oração e palavra? Compara com o tempo que você tem de internet, televisão e outras formas de diversão. Compara. Será que você não está alimentando sua alma demais? É como se nós tivéssemos, amado, vamos fazer uma analogia, se nós tivéssemos 3 cachorros em casa. Um nome dele, um é espírito, o outro cachorro é alma e o outro cachorro é carne, é corpo. Digamos, se eu começo a alimentar, se começo a dar comida apenas para o corpo, o que vai acontecer com a alma e com o espírito? Eles vão emagrecer, eles vão definhar, e aquele que está recebendo alimentação é o que vai sobressair sobre os outros. É a mesma coisa nossa alma, corpo e espírito. Se nós não alimentamos o nosso espírito, se nós alimentamos demais a nossa alma, o que vai acontecer? A nossa alma vai sufocar o nosso espírito. E aí nós não conseguimos ouvir Deus. Amém? Querido, quando Jesus falou aqui, nem só de pão viverá o homem, ele estava remetendo a uma palavra que Deus já tinha falado em Deuteronômio, onde Deus falava do povo que era alimentado, o povo do Egito, né? O povo que saiu do Egito, que estava no deserto, e era alimentado diariamente pelo maná que descia do céu. O maná de Deus que descia do céu. Eu acho que todos aqui conhecem a história. O povo foi alimentado pelo maná que descia do céu.
E esse mesmo maná hoje nós dizemos, nós chamamos como analogia no Novo Testamento que o maná hoje é a palavra de Deus. Quando nós falamos em maná, nós estamos falando da palavra de Deus, do alimento espiritual. E era a esse alimento que Jesus estava se referindo aqui. Amém? E nós vamos aprender hoje, em nome de Jesus, a forma correta de nos alimentar. Aprender como, amado? Pela própria palavra de Deus. O Velho Testamento, o Antigo Testamento, querido, é a sombra do Novo Testamento. É a sombra do Novo Testamento. Ou seja, Deus, através do Velho Testamento, Ele estava dizendo para o povo a forma como Ele quer que os cristãos de hoje, do Novo Testamento, tenham um relacionamento com Ele. E nós vamos aprender hoje com o povo que estava no deserto, como nos alimentar e como ter um relacionamento diário com Deus, amém? Vamos abrir aqui as nossas Bíblias em Êxodo 16, amém? Êxodo 16. Vitor, por favor, coloca aí no chat e fixa a palavra, amém? Para que todos aqueles que estão chegando possam acompanhar. Êxodo 16, glória a Deus. Êxodo 16, versículo 4, amém? Glória a Deus. Vamos aprender como ter um TSD, um tempo a sós com Deus, da forma como Deus quer que você se relacione com Ele. Da forma como Deus disse para nós que nós devemos ter esse relacionamento com Ele. Vamos aprender hoje com a palavra de Deus, querido. Amém? Glória a Deus. Êxodo 16, versículo 4, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Amém? Primeira característica de como devemos buscar a Deus, de forma diária, todos os dias. Querido líder, meu amado querido que está me ouvindo, Deus quer um relacionamento todos os dias com você. Olha, vamos voltar aqui, olha o que diz a palavra de Deus. Olha aqui, ó, na parte B: e o povo sairá e colherá cada dia, repita comigo, cada dia, diga aí comigo, cada dia, a porção para cada dia, de novo, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Primeiro sinal que Deus nos dá de relacionamento com Ele: relacionamento diário. Ah, mas aí você vai me dizer: mas meu irmão, eu não tenho tempo. Tempo você tem, querido, não é problema de tempo, é problema de prioridade. Mas eu não tenho tempo de procurar a Deus todos os dias, querido. O dia tem 24 horas para eu e você, para todos nós aqui, querido. Então o problema, meu amado, não é tempo, o problema é prioridade. Você não está priorizando o relacionamento com Deus. E a palavra de Deus fala em Mateus 6,33: não fiqueis ansiosos por coisa nenhuma, mas buscai primeiramente, primícia, buscai primeiramente o reino de Deus. Então, se você não está tendo tempo, se você não tem tempo de ter um TSD de qualidade com Deus, se você não tem tempo, eu digo para você, meu amado, vigie, porque você está ultrapassando, você está ferindo um princípio bíblico poderoso, que é o da primícia, que é buscar Deus em primeiro lugar, querido, amém? Então a primeira característica, buscar diariamente. Amado, nós servimos a um Deus que escolheu um relacionamento diário com o povo dele. Deus, Ele quer ter você todo ali, todos os dias, naquele mesmo horário, naquele lugar. Eu convido a você, separe um lugar da sua casa. Se você ainda não tem o costume de ter um TSD, que significa tempo a sós com Deus, se você ainda não tem o costume de ter um TSD, separe um lugarzinho na sua casa, onde você possa ficar sozinho, seja lá uma garagem, seja um quarto, seja, sei lá, qualquer outro cômodo da sua casa, uma sala, mas que você tenha esse lugar, onde você vai estar só você e Deus, diariamente.
Tenha compromisso com Deus. Muitas vezes, amado, nós queremos que Deus tenha compromisso conosco, mas nós não temos compromisso com Deus. Eu aposto que a maioria das pessoas que estão aqui me assistindo, aqueles que trabalham, eu aposto que nenhum deles atrasa para o seu trabalho, nenhum deles falta ao trabalho por um motivo que não for um motivo correto, que não for um motivo plausível. Por que Deus, então, por que muitas vezes nós queremos furar, né, entre aspas, nós queremos burlar o nosso compromisso com Deus por qualquer coisa, querido? Amado, a palavra de Deus diz que busca primeiro o reino, as demais coisas Deus vai te acrescentar. Por que às vezes, você que está me ouvindo aqui, Deus mandou dizer, por que você não tem alcançado as coisas? Por que você não tem alcançado aquilo que você tem desejado? Por que você não tem conseguido aquele emprego que você queria? Por que você não tem conseguido, amado, aquela renda que você tanto queria? É porque você não está buscando Deus em primeiro lugar. Você está ferindo o mandamento de Deus. Você está ferindo um princípio de Deus que diz, busca Ele em primeiro lugar. Busca Ele em primeiro, que aquilo que você está precisando, a palavra de Deus diz, vós não são passarinho, eu sei, vocês são mais que passarinho, mas mesmo assim eu alimento ele todos os dias. Né? Nem Salomão se vestiu como um lírio, mas eu tenho vestido o lírio conforme nem Salomão se vestiu e eu visto, quanto mais vós que são mais importantes do que lírio, que são mais importantes do que passarinho, quanto mais vós, mas nós temos que primeiramente buscar Ele em primeiro lugar. Então, se você não está tendo tempo, querido, aí de buscar Deus, amado, se converta hoje, em nome de Jesus. Amado líder, como que você vai cuidar de vida se você não tem um relacionamento diário com Deus, querido? Amém? Então, primeira característica de como buscar Deus, primeiramente de forma diária, amém? Segunda, quantidade necessária para o dia. Então, nós temos que buscar Deus diariamente. Segundo, uma quantidade necessária para o dia. Êxodo 16, versículo 16. Coloca aí no chat aí, faz favor. Êxodo 16, versículo 16. Amém? Diz assim, vou esperar um pouquinho. É na mesma palavra, Êxodo, só vai um pouquinho à frente. O capítulo é o 16 e o versículo é o 16. Diz assim: esta é a palavra que o Senhor tem mandado, colhei dele cada dia, conforme ao que pode comer, 1 gomer por cada cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, e colheram uns mais e outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colherá muito, nem faltava ao que colherá pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. Glória a Deus. Segunda característica, querido, nós temos que buscar a Deus na quantidade necessária para mim. Ou seja, não adianta eu chegar ali, eu vou chegar com o meu TSD, aí eu vou chegar lá, em 2 minutos eu leio a Bíblia, leio aqui, né? Tudo posso naquele que me fortalece, glória a Deus, terminou meu TSD e sigo a vida. Não. O que acontece quando nós não alimentamos o nosso corpo bem? Quando nós comemos menos do que a gente precisa? A gente começa a perder energia. A mesma forma é o nosso alimento espiritual, querido. Você precisa de uma quantidade necessária. E aqui a palavra de Deus fala em Êxodo 16, versículo 16 em diante, que alguns colhiam mais e outros colhiam menos. E a palavra de Deus diz, a quem é muito dado, muito é cobrado. Ao passo que nós estamos evoluindo no ministério, que nós estamos crescendo no ministério, que nós estamos crescendo no conhecimento de Deus, é óbvio que nós vamos precisar cada vez mais e mais e mais, querido. Amém? Nós temos que ter um relacionamento diário com Deus, um relacionamento, amado, numa quantidade necessária para mim e para você. Deus, Ele quer se revelar pela sua palavra, mas não adianta também eu chegar, né, e simplesmente ler um versículo da Bíblia e achar que eu já fui muito bem alimentado. Não, nós precisamos nos alimentar de forma
com um TSD com qualidade, um tempo de oração com Deus, um tempo de leitura da palavra, um tempo de louvor. O seu espírito precisa desse alimento. Não é Deus que precisa de você, querido. Não é Deus que precisa de você de manhã lá orando, lá buscando a palavra de Deus. É você que precisa. O seu espírito precisa disso. Você precisa estar bem alimentado, querido. Então você precisa de um relacionamento, primeiro, diário. Segundo, quantidade necessária. Todo cristão deve estar em constante amadurecimento e evolução no relacionamento com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Se você que está me ouvindo aqui, caro líder, caro ouvinte, se você que está me ouvindo aqui está achando que você estagnou na sua vida espiritual, se preocupe, porque a palavra de Deus diz, por mais alto nível que espiritual nós tivermos, nós sempre temos que estar conhecendo a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, porque é impossível um ser humano conhecer a Deus na sua totalidade, porque Deus é insondável. Então sempre vai ter margem para a gente crescer e crescer ainda mais em Deus. Amado, se você ainda não tem essa rotina de oração, essa rotina de busca da palavra, querido, comece aos poucos, comece lá com 5 minutos, mas que seja todo dia 5 minutos. E aí aos poucos você vai começar a fluir, a sua oração vai começar a fluir, e o louvor, e a adoração, e a palavra vai começar a fluir. Mas que você comece, querido, comece a alimentar o seu espírito, amém? Glória a Deus. Primeiro, relacionamento diário. Vá anotando aí, crente. Primeiro, relacionamento diário. Segundo, quantidade necessária para o dia. Terceiro, não se pode colher para amanhã. Êxodo 16, versículo 19. Olha o que diz aqui. Êxodo 16, o versículo 19, diz assim: e disse-lhe Moisés, ninguém dele deixe para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte, e aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso, indignou-se Moisés contra eles. Amado, além do nosso relacionamento ser diário, além do nosso relacionamento ter uma quantidade necessária, eu digo algo para você: você não deve colher hoje, você não deve buscar hoje a mais que para amanhã, não, é só para hoje. A palavra diz, por isso que na oração do Pai Nosso diz, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai o quê? Hoje e não amanhã. Nós temos que orar todos os dias e ter um relacionamento diário com Deus, pedindo para Ele o nosso pão diário. O nosso pão diário, todos os dias. E eu não posso colher para amanhã. Não, por exemplo, eu tenho uma rotina aqui, eu oro 10 minutos e leio 5 versículos diariamente. Um exemplo. Não, mas hoje, amanhã, eu estou com vontade de acordar um pouco mais tarde. Eu vou fazer o seguinte, eu vou orar o tempo que eu tinha que orar amanhã, já vou orar hoje. E o versículo que eu ia orar, os versículos que eu ia orar amanhã, também vou ler hoje. Então, eu vou orar 20 minutos e vou ler 10 versículos. Aí amanhã eu estou de folga. Não, querido. O que vai acontecer se você fizer isso? Vai cheirar mal. Assim como aconteceu com o maná daquele povo que deixou para amanhã. Não. Relacionamento diário. Eu não posso buscar hoje algo para amanhã. Eu tenho que buscar hoje para hoje. Eu tenho que começar o dia hoje. Orar hoje. Me alimentar hoje. Ou por acaso você tem o costume de comer o dobro num dia para o outro você não comer? Você tem o hábito de fazer isso? Claro que não. Senão você vai ter problema sério de saúde. A mesma coisa é seu espírito, querido. Alimentação diária. Você não pode colher mais para amanhã, não. O amanhã é o outro dia. Amanhã é outro relacionamento. Amanhã é outra revelação que Deus tem para você. Amanhã é outro dia, querido. Amém? Primeiro, então, vamos lá, repetindo.
Deus quer um relacionamento diário, um TSD diário, quantidade necessária, não se pode colher por amanhã. E o quarto e último, querido, quarto e último, Êxodo 16, versículo 21, vamos ler aqui, Êxodo 16, versículo 21, diz assim: Eis, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. Vou ler de novo. Eis, pois, aí saiu aqui da página, voltou. Eis, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme ao que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. Quarta característica, como Deus quer que nós venhamos buscar Ele: pela manhã. Amém? O que acontecia aqui, querido? O que acontecia aqui? O maná caía do céu toda manhã, e o povo tinha que toda manhã colher aquele maná, porque quando esquentava o sol derretia o maná. E para analisar aí, não é isso que acontece com a gente, querido? Quando nós acordamos de manhã, se nós não temos aquele tempo com Deus, se nós não separamos aquele momento de oração, aquele momento de leitura da palavra de Deus diário, a nossa rotina nos consome, derrete o nosso tempo. É filho para levar na escola, agora todo mundo, né, é aula virtual, mas aí tem que dar café, tem que arrumar, é o trabalho que tem que sair correndo para o trabalho, é um irmão que liga, é o patrão que liga, é um colega que liga, e aí já acorda filho, acorda mulher, aquele movimento, acorda marido, e é café da manhã, aquela correria, e hoje nós vivemos dias onde nós vivemos correndo, e aí o que acontece? O sol, ou seja, a rotina consome o nosso tempo com Deus. A rotina consome a palavra, consome o maná que nós íamos ter ali cedo da manhã, querido. Por isso que Deus diz que nós temos que ter um relacionamento com Ele pela manhã, é o melhor horário, querido. Mas aí você diz assim: mas eu trabalho cedo demais, eu trabalho às 6 da manhã, acorda às 5, meu amado. Você acha que Deus não merece esse compromisso com Ele? Você acha que você não vai receber dEle algo poderoso? Você acha que não vale a pena você ter um tempo com Deus, ter um compromisso com Deus? Ah, mas eu trabalho às 5 da manhã, acorda às 4. Mas tenha esse compromisso com Deus, tenha essa alimentação diária, quantidade necessária pela manhã, amado, pela manhã. Amado, querido, muitas vezes eu analiso, se a gente não tem tempo para contemplar as coisas de Deus, muitas vezes se a gente não tem tempo para contemplar a criação, gente, nós precisamos rever os nossos conceitos. Eu tenho o hábito de acordar 10 para 5, amado, 10 para 5 da manhã. Ali eu tenho meu tempo com Deus, está todo mundo dormindo, então é só eu e Deus mesmo. Eu tenho a casa toda para estar orando, eu tenho a casa toda ali, só eu e Deus. Aquele momento eu tenho com Deus, eu oro, eu louvo, eu leio a palavra dEle. Às vezes eu faço depois, eu tenho tempo ainda de fazer uma corridinha ali para cuidar da minha saúde, do corpo também. Alimento o espírito, depois eu vou cuidar do corpo. E ali muitas vezes eu fico deitado lá no quintal de casa, olhando para as estrelas, contemplando as estrelas, contemplando quão grande é Deus. E muitas vezes a nossa vida é tão corrida que nós não temos tempo de contemplar a criação de Deus. Muitas vezes você parar para ficar observando as estrelas, você tem tempo para fazer isso? Você tem feito isso? Parar e ficar contemplando, amado, uma árvore, parar e ficar contemplando um passarinho, parar e ficar contemplando borboleta, contemplando a criação de Deus, o quanto Deus é grande, o quanto Deus se revela todos os dias para nós, através da sua criação, através das nuvens, o sol, aquele céu azul, ou à noite as estrelas cadentes. Querido, nós precisamos desse tempo, nós precisamos de um tempo com Ele, um tempo com Deus, ali orar, buscar a sua palavra e contemplar a sua criação.
Muitas vezes nós não paramos para contemplar. Muitas vezes nós não paramos para olhar o nosso filho e dizer, nossa, que bênção, olha que maravilha. Muitas vezes nós não temos tempo, nós nem percebemos as nossas esposas. Ei, homens, olhem para suas esposas, percebam elas, o quanto elas são lindas, o quanto Deus criou elas de uma forma poderosa e linda. Pare e olhe. Muitas vezes nós não temos tempo de olhar nossos filhos, olhar no olho e contemplar, querido. Amado, voltando à palavra, então Deus quer um relacionamento conosco, assim como aqui com esse povo no deserto, querido. Pela manhã, busque um tempo com Deus de qualidade, querido, numa quantidade necessária que você precisa. Separe um tempo com Deus. Não importa o horário que você trabalha, que você consegue. Olha, eu estou para dizer uma coisa, e eu acho que é verdade, você vai concordar comigo. Quem quer alguma coisa, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. É ou não é? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Olha só o que aconteceu comigo, esse testemunho. Isso já faz, creio que uns 3 anos ou 4 anos atrás. Eu sempre tive a minha rotina de acordar às 6 horas da manhã, para eu ter o meu tempo com Deus, para eu ter a oração ali, meu TSD, e depois correr, ter a minha corrida, né? Cuidar do meu corpo. Aí o que aconteceu? Um dia nosso pastor Valério, nosso pastor presidente, nos chamou para uma campanha de oração na casa dos irmãos. E essa campanha de oração diária acontecia às 6 horas da manhã. Aí eu me indignei. Aí eu estava na carne, né? Me indignei. O quê? 6 horas da manhã no horário da minha corrida? Não, isso não está certo. No horário da minha corrida, tem que estar na casa dos irmãos orando. Mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus teve misericórdia da minha vida e me revelou, ei, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Aí eu tive uma conversão santa para a honra e glória do Senhor Jesus. A partir desse momento eu comecei a acordar 10 para 5, que aí eu tinha tempo de orar, de ter o meu TSD, fazer minha corridinha e 6 horas estava chegando na casa do irmão. E isso acontece até hoje, desde aquela época que o pastor Valério, eu acho que ele vai se lembrar desse tempo, que ele nos chamou para essa campanha de oração na casa dos irmãos. Desde esse tempo eu tenho o hábito de acordar 10 para 5 da manhã, por conta dessa campanha de oração. E aí eu resolvia tudo mais cedo, para que às 6 horas eu estivesse lá com os irmãos orando, no chamado do meu líder, no chamado do meu pastor. Querido, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. Amado, se você quer ter uma vida espiritual saudável, se você quer ouvir Deus mesmo, ouvir o Espírito Santo, se você quer ser usado poderosamente por Deus nessa terra, e Deus quer te usar, é a vontade de Deus te usar, você precisa de um relacionamento de qualidade com Deus. Amado, em nome de Jesus, amado, você que é líder, você que é discípulo, ou você que ainda que não é um discipulador, ou você ainda que não tem um discípulo, você também, todo cristão precisa desse relacionamento com Deus. Você precisa estar sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele fala conosco através do nosso espírito. Vou repetir. O Espírito Santo de Deus fala conosco através do nosso espírito, não através da alma nem pelo corpo. O Espírito Santo fala conosco através do nosso espírito. Se o nosso espírito estiver fraco, o que vai acontecer? E a nossa alma gorda lá, se alimentando de internet, daquelas coisas todas, o que vai acontecer? Você não vai conseguir ouvir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala através do nosso espírito. Se eu estou com o espírito fraco ali definhando, como você quer ouvir a Deus? Como você quer ter discernimento espiritual para lidar com um problema? Como que você quer ter paciência para lidar com seus filhos? Como você quer ter paciência para lidar com seu marido? Como você quer ter paciência para lidar com seu irmão, com seu discípulo, com seu discipulador, com seu líder, com seu colega de trabalho, com seu patrão? Como você quer ter paciência, amado, se você não alimenta seu espírito da forma correta? Se você alimenta demais essa alma, se você passa o dia inteiro no celular, como você quer ter discernimento espiritual? Não tem como, meu amado. Não tem como.
Tem gente que passa o dia inteiro na internet, passa o dia inteiro no WhatsApp, passa 4, 5, 7, 8, 9, 10 horas no Facebook e ainda quer ter discernimento espiritual, com a alma gorda. O que nós falamos? Aquele que nós alimentamos mais é o que vai sobressair sobre os demais. Se o seu espírito não está sendo alimentado, se a sua alma está sendo alimentada demais, querido, você não vai conseguir ouvir Deus. Você não vai ter discernimento espiritual. Por isso hoje, em nome de Jesus, eu rogo-vos, em nome de Jesus, que nós venhamos, amado, nos converter verdadeiramente. Você líder, você discipulador, você pai de família, você mãe de família, em nome de Jesus, que nós venhamos alimentar o nosso espírito, que nós venhamos ter uma dieta correta com o nosso espírito, aprendendo sempre, conforme lá nós aprendemos em Êxodo, onde Deus, conforme Deus se revelando para nós, como que Ele quer esse relacionamento. Ele quer um relacionamento diário, uma quantidade necessária. Não se pode colher para amanhã, é hoje. E sempre, amado, sempre procure ter um relacionamento com Deus pela manhã, onde está tudo tranquilo, você tem tempo, ninguém está ligando, está todo mundo dormindo, e você vai ali ter aquele tempo com Deus. Você vai ouvir Deus se revelar de uma forma poderosa, porque a palavra de Deus diz, assim como nós nos achegamos a Deus, Ele se revelará a nós. Na forma como nós nos achegamos a Deus, Ele se revela a nós. É uma via de mão dupla. Ao passo, quanto mais me achego perto de Deus, mais Ele se revela. E eu creio, em nome de Jesus, que cada um que está me ouvindo aqui quer receber cada vez mais a revelação de Deus. Então, amado, você precisa de uma dieta do seu espírito. Alimente o seu espírito, amém? Que você tenha um TSD de qualidade. Em nome de Jesus, eu